busque a simplicidade e a humildade em tudo o que fizer. Seja simples e puro de coração e será bem-aventurado. Todo aquele que se tornar pequeno na terra será grande no reino dos céus. Os ensinamentos morais de Jesus são de uma sabedoria tão sublime que muitos ainda não conseguem compreender. No nosso curso, analisamos o que ele nos ensinou, não só para entender, mas para melhorarmos. Assim, vejamos mais uma passagem, segundo Mateus. Nessa ocasião, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Jesus traz-nos esse ensinamento usando a imagem da criança. Então, precisamos ser como as crianças. O que significa ser como as crianças? A infância pode ser considerada como um símbolo de pureza e simplicidade. Vejamos como agem as crianças nas mais diversas situações. As crianças, quando ainda bem pequenas, são sinceras, simples, espontâneas. E não ocultam suas emoções como os adultos. Elas brincam, sorriem, correm, gritam, e são felizes com muito pouco, com muita simplicidade. Em geral, uma criança não se importa se a outra é rica ou pobre. Se tem beleza física ou não. Se é de uma raça ou de outra. Se está bem vestida ou não. Por exemplo, se colocarmos algumas crianças, das mais diversas origens e condições sociais, numa mesma sala, em pouco tempo elas estarão totalmente integradas e interagindo. Os adultos, em sua maioria, ao contrário, quase sempre têm dificuldade em aceitar as circunstâncias e as diferenças. Em geral, têm resistência em aceitar naturalmente o seu semelhante. Por motivos de origem, classe social, raça, crença religiosa. O adulto, tantas vezes, é incapaz de aceitar o outro com a naturalidade e simplicidade das crianças. Por isso, o Mestre nos incentiva a sermos mais simples e humildes como as crianças. Ou seja, sermos pequenos aqui na terra para sermos grandes no reino dos céus. Jesus ensinava com doçura e paciência, mas também com energia e veemência, quando era necessário. Como nesta passagem do Evangelho de Mateus. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que haja escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Se tua mão ou o teu pé te escandalizam, corta-os e atira-os para longe de ti. Melhor é que entres mutilado ou manco para a vida, do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres atirado no fogo eterno. E se teu olho te escandaliza, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor é que entres com um olho só para a vida do que, tendo 2 olhos, seres atirado na geena de fogo. Essa lição do Mestre contém fortes simbolismos. Não podemos tomá-la ao pé da letra. É preciso uma reflexão serena para encontrarmos a sua verdadeira essência e o seu real significado. O Evangelho segundo o Espiritismo nos explica. Em seu sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou as conveniências, de maneira ostensiva. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo é muito mais ampla. Escândalo é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, todas as más ações do indivíduo para indivíduo. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Está claro, portanto, o forte alerta do Mestre. É preciso corrigirmos nossas imperfeições para não sermos mais causadores de escândalos. Assim encontraremos o caminho do bem. Se seguirmos o caminho do bem, evitaremos resultados futuros que tragam dor e aflição. Por outro lado, se insistirmos em nossas más paixões, em um dado momento, ocorrerá uma situação aflitiva e dolorosa. Isso nos fará refletir e despertar para o bem. Há, dessa forma, 2 maneiras de se aprender. Uma é pelo exercício da razão e uso do bom senso para corrigir o comportamento.
A outra é pela dor gerada pelos escândalos que causarmos. A lei de ação e reação regula sempre a nossa conduta. Os escândalos devem, então, ocorrer para que a lei se cumpra. Devem ocorrer para que o espírito desperte, saia do entorpecimento moral e desenvolva a sua capacidade de amar. É preciso destruir em nós todas as causas de escândalo, ou seja, do mal. Em verdade ainda vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Estas palavras inesquecíveis e eternas de Jesus reforçam nossa confiança em podermos estar sempre próximos ao Mestre. Quando buscamos o caminho do bem, pela lei de sintonia, nos aproximamos daqueles que também buscam trilhar a senda baseada em valores morais. Ainda pela lei de sintonia, quando perseveramos no bem, nos tornamos receptivos aos bons espíritos. Eles, reconhecendo nosso esforço, nos auxiliam a superar todas nossas dificuldades. Quando começamos a trilhar nesse caminho novo, alicerçado nas lições do Evangelho, começamos a formar novos grupos de trabalho, novos grupos de amigos, todos voltados à prática do bem. 2 ou mais, unidos em pensamento e em nome de Jesus, serão sempre ouvidos e acompanhados pelo Mestre Maior. Uma questão para refletir e responder. De acordo com nossas possibilidades, que ações fraternas devemos fazer para alcançar o reino dos céus? Segundo o Evangelho de Mateus, Jesus disse: se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, porém, toma contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que toda a questão seja decidida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. A moderação, a discrição, a sensatez devem sempre ser a base de nossas ações. Muitas vezes, convivendo com nossos semelhantes, momentos há em que vemos alguém agir de forma dura, egoística, agressiva. Nessas circunstâncias, quando for oportuno e tocados de verdadeira compaixão, podemos aconselhá-lo com relação ao seu erro. Contudo, devemos fazer isso com discrição e cautela. Isso porque todo escândalo deve ser evitado. Essa atitude de aconselhar e ponderar sobre uma conduta não é o mesmo que julgar. O ato de julgar é aquele em que fazemos um juízo de condenação de nosso semelhante, faltando, assim, com a caridade. Esse julgar é reprovável. Quando, porém, avaliamos e ponderamos sobre um certo fato, movidos pelo sentimento amoroso, estaremos ajudando o outro a modificar seu comportamento. Desta forma, podemos atuar positivamente no mundo, ensinando, exemplificando e corrigindo. Mas, corrigindo fraternalmente. Devemos, portanto, agir de acordo com o que nos recomenda o Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. O perdão é uma condição essencial para nosso aprimoramento espiritual. Vejamos essa passagem que também está em Mateus. Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Estaria o mestre definindo uma quantidade limite para perdoarmos nosso próximo? E depois, estaríamos dispensados de perdoar? Obviamente que não. É que o número 7, como se sabe, tinha para os judeus um significado cabalístico e simbólico que representava o infinito. Em outras palavras, temos então que perdoar todas as vezes, tantas vezes quantas forem as agressões. Esse ideal cristão é o grande objetivo a ser alcançado, a ser buscado passo a passo. Pois o perdão é uma grande conquista espiritual. O Evangelho de Jesus, revivido pela doutrina espírita, nos desperta para a vida, nos desperta para o desenvolvimento de nossas potencialidades. Aquele que aprendeu a perdoar, descobriu que essa é a única atitude que nos liberta e nos traz paz verdadeira.
O exercício constante do perdão vai nos elevando a níveis cada vez mais sublimes de consciência. Que possamos sempre exercer o perdão e experimentar esses estados elevados de consciência. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com os seus servos. Ao começar o acerto, lhe trouxeram um que devia 10.000 talentos. Não tendo este com que pagar, o Senhor ordenou que o vendessem juntamente com a mulher e com os filhos e todos os seus bens, para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés e, prostrado, suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, o soltou e perdoou-lhe a dívida. Mas, quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão, que lhe devia 100 denários. E, agarrando-o pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e a insistir: paga-me o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, rogava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Retirou-se e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que lhe devia. Vendo os companheiros de serviço o que acontecera, ficaram muito penalizados. E, procurando o Senhor, contaram-lhe todo o acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me rogaste. Não devias, também tu, ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a sua dívida. Eis como o meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar, de coração, ao seu irmão. Nessa parábola, vemos que o servo que havia sido perdoado pelo seu senhor, não foi capaz de perdoar aquele que lhe devia. Ele foi tratado com piedade e misericórdia, mas não usa da mesma compaixão para com seu semelhante. Assim, recebeu a justa punição de seu senhor. Refletindo um pouco mais, podemos nos perguntar: será que todas as vezes que pedimos e ansiamos por perdão, somos capazes de perdoar nosso semelhante pelos mesmos motivos? Será que pelas mesmas falhas que cometemos diariamente, nós somos complacentes quando nosso próximo também as comete? Essas questões devem sempre ser objeto de nossas reflexões. Não há crescimento sem autoconhecimento. Não há crescimento sem esforço para renovar as próprias condutas. É preciso perdoar para merecer perdão. A misericórdia de Deus é infinita, mas precisamos fazer por merecê-la. Então, encerrando nossa aula, é hora de refletir e escrever sobre a importância do perdão em nossa vida.